Olá! Em 2013, foi criada a Comissão Senado do Futuro, um espaço para o debate de questões que nos desafiam, que exigem o esforço conjunto da sociedade brasileira. É o caso da desigualdade social. A ideia que nós temos é que as pessoas se comportam apenas por estímulos econômicos, isso é extremamente errado. Nós temos feito muito urgente. Quer dizer, a gente não faz o importante. Nunca foi feito no Brasil uma conferência nacional de pensamento estratégico que procurasse justamente construir um consenso nacional. Impasses e perspectivas da sociedade brasileira. Uma análise do presente com um olhar no futuro. A discussão está começando. E eu gostaria de começar tocando sobre um tema, quer dizer, que eu acho que ele é fundamental para o futuro do Brasil, quer dizer, não um futuro longínquo, mas um futuro próximo. É o que nós estamos chamando de radiografia do Brasil contemporâneo, tem a ver com a questão de como compreender quem é o brasileiro de hoje. O que nós vimos acontecer nos últimos 10 ou 15 anos foi uma reversão parcial desse processo, né? Ou seja, nós vimos algumas dezenas de milhões de pessoas deixarem um estado de exclusão social e terem um processo significativo de ascensão. Eu acho que quer dizer, o que está em jogo agora é a continuação ou o aprofundamento desse projeto inclusivo ou a volta à sociedade dos 20%. O IPEA é a instituição brasileira melhor aparelhada para pensar o Brasil em sua totalidade. É isso que nós estamos tentando fazer lá. Quando a gente tenta imaginar a classe através da renda, o que a gente tem é uma disposição arbitrária dos setores sociais, né? Quer dizer, uma divisão arbitrária por classe, porque o fato das pessoas ganharem a mesma coisa não significa que elas se comportam do mesmo modo. E o que a gente quer saber quando a gente divide as pessoas por classes é de que modo elas se comportam, de que modo elas reagem, né? Qual é o seu estilo de vida, o seu padrão de consumo, a sua concepção de mundo, etc, etc. A renda não nos esclarece acerca de nada disso. Um exemplo prático pode tornar isso compreensível. Se nós pegarmos um professor universitário em início de carreira e um trabalhador da Fiat em Betim, né, eles vão ganhar entre 8 ou 9 mil reais. Né? Essas duas pessoas vão ter uma concepção de mundo com toda probabilidade extremamente diferente uma da outra. Né? O seu parceiro amoroso vai ser muito distinto, a forma como ele vai criar os filhos, como ele vai usar o lazer, como ele vai montar a sua pauta de consumo, como ele vai compreender a política, né? Em praticamente todas as áreas da vida, a não ser sobre futebol, eles vão ter muito pouco do que conversar entre si. Dizer que essas pessoas fazem parte da mesma classe não adianta nada o nosso conhecimento. A ideia que nós temos é que as pessoas se comportam apenas por estímulos econômicos, isso é extremamente errado, né? E isso faz com que a gente não veja uma série de questões que são extremamente importantes, né? Especialmente para os 70% de brasileiros que não são de classes privilegiadas, não são da classe média e que que enfrentam, né, problemas de socialização familiar que vão tornar com que, por exemplo, a vida deles seja mais difícil em todas as outras instituições, como escola, mercado de trabalho, etc, etc. O excluído, como adulto, lembrava do seu tempo da escola e dizia: eu ficava fitando a lousa 3 a 4 horas sem conseguir aprender nada. Né? A gente ouviu 70, 80 entrevistas com esse tipo de conteúdo. Depois caiu a ficha. Né? Ou seja, quem fica fitando a lousa horas e horas sem nunca aprender nada é porque falta a capacidade de se concentrar. Né? Porque a capacidade de concentração é o pressuposto de qualquer processo de aprendizado. Né? A isso se associam estímulos ao pensamento abstrato, né? A prática da mãe e do pai de lerem com o filho, lerem histórias cheias de fantasia, etc, etc. Né? Esses mesmos estímulos, que são invisíveis e que são privilégio de classe, não são reproduzidos, né, nas classes
privilegiadas, ou seja, se a criança, né, quer dizer, o que a gente tem aí são classes com capacidade de concentração e classes sem capacidade de concentração. Essa é a questão que eu acho que o Brasil ainda compreende muito pouco. E eu não consigo ver nenhuma questão mais importante do que essa, até porque mesmo mecanismos de transferência de renda, etc., que são extremamente importantes e mostraram a sua importância agora, elas têm um limite se elas não enfrentam essas outras questões. Né? E é exatamente esse tipo de questão que eu acho que está na ordem do dia para que o Brasil tenha uma nova forma, uma nova escolha civilizacional e dizer que tipo de sociedade ele quer ser. Ou seja, sociedade onde as pessoas nascem e podem ter chances, né, na competição, né, por recursos escassos. Esses recursos vão ser sempre escassos, alguns vão ter sempre um pouco mais do que outros, mas a nossa realidade não é de que uns vão ter um pouco mais do que outros, é de que poucos têm quase tudo e muitos não têm quase nada. Né? Apesar de todo o esforço que foi feito, nós diminuímos um pouco essa distância, mas ela continua sendo a questão social mais importante do Brasil moderno. O que a gente achou nessa pesquisa que nós realizamos entre 2004 e 2008 tem a ver com muitos dos achados que também Florestan Fernandes tinha observado em São Paulo, na Grande São Paulo, na década de 50, ou seja, não houve grande avanço nisso. Né? Essas famílias têm dificuldades na reprodução dos papéis de pais, de filhos. Né? Normalmente os mais fortes abusam dos mais fracos, inclusive o abuso sexual é um abuso frequente. Né? E, obviamente, você destrói pessoas a partir disso, você não estimula filhos. Né? Você não tem condições de que essas pessoas cheguem à escola com alguma chance de sucesso escolar e depois de sucesso no mercado de trabalho. E a sociedade moderna, o capitalismo moderno, exige que haja incorporação, antes de tudo, de conhecimento, para que se tenha produtores úteis. Né? Não existe produtor útil no capitalismo moderno, né, sem que se incorpore o conhecimento. Né? E nós temos toda uma classe de pessoas, né, quer dizer, que foram incapazes de incorporação de conhecimento em qualquer forma significativa e, por conta disso, elas têm que vender a sua energia muscular. Assim como um cavalo vende a sua... né, quer dizer, é explorado na sua energia muscular. Né? Por exemplo, empregadas domésticas, faxineiras, etc. É dizer, pouquíssimo capital cultural, né? E muito de trabalho corporal, músculo, etc. Né? E essas pessoas, portanto, não podem entrar no mercado competitivo. Elas são exploradas, mas são exploradas enquanto corpo. Né? Trabalho pesado, duro, perigoso, etc. Né? Nós temos ainda grande parte da nossa população dentro desse nível de exclusão. No próximo bloco, classe C, classe média, as diferenças de classes. Carências espirituais, emocionais, né? Ou seja, pessoas que estão acostumadas à humilhação.